tudo bem? Aqui é o jornalista Marcos Melo do Política Dinâmica e a gente está começando o nosso PDcast. E a gente vai tratar em 4 episódios dessa primeira temporada do PDcast sobre pré-campanha em Teresina. Quem são esses pré-candidatos que já estão praticamente numa campanha em si? Por que é que essa pré-campanha começou tão cedo? E quais são os fatores que influenciam de verdade as eleições na capital do Piauí neste ano 2024? Você não sai daí que acontece já já o nosso PDcast. Bem, e o nosso PDcast a gente não faz sozinho. Está com a gente hoje no estúdio o professor Ricardo Arraes, doutor em História, mestre em Ciência Política, 30 anos de professor da Universidade Federal do Piauí e muita experiência na leitura de cenários, vamos dizer assim, na avaliação até semiótica do que está por trás da política, do discurso dos políticos. Seja muito bem-vindo ao nosso PDcast, professor Ricardo Arraes. É um prazer estar aqui e eu espero que a gente possa trocar umas ideias interessantes e possamos tirar algumas dúvidas dos seus telespectadores. Bem, professor, nesse nosso primeiro episódio da temporada do PDcast em 2024, a gente vai falar de uma maneira geral da pré-campanha, das coisas gerais dessa pré-campanha em Teresina. Essa pré-campanha, já começando bastante direto ao assunto, ela não começou muito cedo, não. A gente está falando de pré-campanha, de pré-candidatos, das eleições de 2024, desde janeiro de 2023. Conversando até com outros jornalistas, alguém me disse: Marcos, teve um deputado que, em 2022, na primeira entrevista que ele deu sobre a vitória dele, ele que está no primeiro mandato, ele, inclusive, já falou sobre a viabilidade da candidatura dele a prefeito. Quer dizer, a gente começou a falar de 2024 em 2022 até. Por que tão cedo? É tão cedo? O que é que diz a história, professor? Olha, pré-campanha, ela sempre existiu. Só que ela não tinha esse nome, né? Olhando a história, a pré-campanha faz parte da campanha, é o momento anterior à campanha oficial. Só que de um tempo para cá, ela se antecipou tanto que foi preciso se criar essa figura, quase uma figura jurídica, porque se você ultrapassar alguns limites, você sofre sanções, né? Então, hoje, pré-campanha, ela passa pelo crivo jurídico. Na pré-campanha, você não pode pedir votos, por exemplo, né? Então, você tem limitações. Mas é fato, as campanhas estão cada vez mais sendo antecipadas, e aí com o nome de pré-campanha, né? Então, nós estamos antecipando em mais de um ano, essa discussão acerca dos rumos que serão tomados a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Então, eu não sei até que ponto isso é positivo. Se tratar de tanta política, né, com tanta antecedência para um evento que só vai ocorrer mais de um ano depois. Mesmo que se tivesse começado em 2024, como seria mais ou menos apreciável e aceitável, e dentro das regras, mesmo assim, ainda está se antecipando aí em 10 meses uma campanha. Não, porque, assim, professor, quando a gente diz assim, eu estou na pré-campanha, e se você me dissesse que, todos esses candidatos, ou pré-candidatos, eles estão falando da cidade que eles querem, eles estão mostrando às pessoas como é que vai ser o sistema de transporte, como é que é a nova ideia que eles têm para o sistema de saúde, como é que a educação vai ser tratada, os projetos, vamos dizer assim, eu até confiaria nesse aspecto como um critério de noticiabilidade, vamos dizer assim. Mas o que a gente vê na prática, diariamente, na faixa nobre da TV piauiense, será que é interesse popular? A gente está deixando, eu me preocupo porque assim, a gente tem programas de TV que vão do meio-dia, às vezes até um pouquinho antes disso, até 3 horas da tarde. E eles falam só disso. O pré-candidato a prefeito de Teresina, o pré-candidato a vereador, a suplente, a vice, sabe? O coordenador da campanha. E eu fico pensando assim, tem tanta coisa
que eu, nos meus 20 anos de experiência, não consigo entender como notícia, e é falado, que eu passo a pensar o seguinte: a gente está deixando de falar de quê para falar disso tudo? Como é que o senhor avalia essa carga de notícia? O senhor entende que tem informação de verdade ali? Olha, algumas pessoas responsáveis por essas TVs, elas acreditam que é, de alguma maneira, um espaço democrático, porque se falaria sobre todos eles, o que não é verdade, né? Você vê que existe, sim, nichos e que são ocupados por determinados partidos ou por determinados pré-candidatos ainda, né? Então, não se trata de democracia, né? Na televisão piauiense, tratando de política. De fato, nós temos política demais na televisão. E uma das desculpas é de que o piauiense gosta de política. Olha como é frágil o argumento. O piauiense gosta de política, o piauiense gosta de informação com alguma qualidade. Não gosta de brincadeira, não gosta de futrica, que é o que é uma grande fatia de alguns desses programas. Não quero entrar no mérito de nomes e tal, mas o que se faz muito é fofoca, é política, é disse-me-disse. Não se trata definitivamente de trazer uma informação abalizada, com qualidade, crítica, mas simplesmente de fazer ali fofoca com a política. Não acho que precisamos de tanta política na televisão. Não acho. E especialmente agora que os canais locais têm mais liberdade, né, nas suas edições, eles ficam mais abertos a isso. E política é algo que vende. Eu não sei se tem consumidor, não sei se tem um consumidor ali na ponta assistindo, mas, via de regra, tem quem patrocine isso, né? Então, esse apelo midiático talvez mantenha ainda esses programas no ar, porque não sei, aí precisaria de fazer pesquisa para saber se as televisões estão ligadas, porque os programas estão funcionando, né? Estão no ar, como se diz. Resta ver se estão sendo assistidos esses programas. Eu tenho uma crítica, eu não vou dizer nem ao tempo que a política ocupa, porque nós somos todos animais políticos. A nossa vida é realizar política, professor. Tudo na vida tem alguma coisa, um braço da política. O que me faz, às vezes, pensar com um certo receio a respeito do jornalismo que a gente faz político, é entender que tem uma quantidade enorme de vazio dentro dessa exposição. Porque se você dissesse todo dia que assim, ó, fulano, tá aqui o Ricardo Arraes e o Marcos Melo, pra gente não falar de nome de ninguém. Sim. Nesse nosso primeiro episódio, ou enfim, para fazer esse exemplo. O Ricardo tem 30 anos de universidade. O Marcos tem 20 anos de batente autônomo no jornalismo. O Ricardo, ele pensa a educação dessa maneira. O Marcos já tem uma outra visão, que ele acha que, sei lá, a educação tem que ser feita de uma outra maneira. A abordagem dos dois é igual no transporte público, mas existe uma diferença gritante entre a abordagem deles, o plano de gasto para a saúde, e de como esse aqui acredita que a saúde ela deve ser feita de outra maneira. Então, assim, se você começa a comparar, talvez você está prestando um serviço. Você está ajudando o espectador, porque eu tenho para mim que o voto, esse que vai ser dado só lá em outubro, é um esforço cognitivo grande, não é não? E a pessoa, quantas coisas a gente tem que pensar na hora de votar? É assim, o eleitor, muitos dos eleitores, eles votam conscientemente. E o conscientemente é dizer, é ter um motivo real para ele votar em alguém ou em algum partido. Ou ele pode votar por outros motivos também, né? Que não cabe aqui externar. Mas, de um jeito ou de outro,
é preciso sim um grande esforço para ele, né? De mensurar isso. Mas para isso tem um momento chamado campanha, que é o momento em que eles vão aparecer na televisão e vão pedir voto e vão dizer o que é que eles vão fazer, né? Então, o que observa-se é que tem muita especulação. E aí falta informação. Porque a notícia não é especulação. A notícia é concreta, é trazer algo que é concreto, que aconteceu. Tinha até uma rádio que dizia antecipando aos fatos. Se você antecipa os fatos, você inventa o fato. Então é um erro, isso. né? Tem uma lógica nisso. Sim, claro, você não pode antecipar fatos. Você tem que trazer os fatos ocorridos. O historiador, e eu sou um historiador, o historiador é o jornalista do passado. E o jornalista é o historiador do presente. Entende? Interessante. Então, veja, os dois mexem com informação. Eu com a informação passada e você com a informação do presente. Mas para ser informação, ela tem que ter acontecido. Ela tem que ser história, né? Você não pode criar a história. A história você tem que trazer para o conhecimento do público. E você não tem que inventar, não tem que especular, não tem que ver, será que ele vai fazer isso, será que ele vai fazer... Em história não tem si, em política não tem si. Ou a coisa aconteceu ou não aconteceu. Entendeu? Se ele não tivesse saído do partido, se ele tivesse permanecido, se ele não tivesse... Não existe si em política. A coisa aconteceu ou não aconteceu. Em história é do mesmo jeito. Elas são juntas. São ciências que andam juntas. Às vezes eu penso, porque assim, eu penso que essa superexposição, às vezes, como eu disse, vazia de conteúdo, mas recheada de nome, de expectativas de vitória ou de derrota, elas servem apenas para ir preenchendo esse espaço, como assim... Eu acho que é um fenômeno piauiense esse, o das pesquisas. É como se todos os dias você trabalhasse o nome, não qualquer tipo de conteúdo, mas o nome, para que esse nome se coloque melhor posicionado numa pesquisa e essa pesquisa possa gerar expectativa de vitória lá na frente, no ano da eleição. Tem aquela máxima que é do ministro da informação lá, do Hitler, de que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Eu não concordo. Uma mentira repetida 1000 vezes continua mentira. Continua, né? Sendo mentira. Ela não se torna verdade só pela repetição. Alguns podem até aceitá-la, né? Envolvido na repetição, naquela coisa que está acontecendo ali sempre, mas ela não se torna uma verdade. Não existe nem meia verdade. Ou é verdade ou é mentira, né? Assim como não existe meia gravidez. Você está grávida ou não está grávida, né? Então, é isso. Há essa tentativa, se há, parece-me que não está sofrendo, né? Revertendo-se em sucesso essa informação ou essa pseudo-informação, né? De você querer criar um cenário e esse cenário não se sustentar em pé, dadas as evidências e dada a realidade. Porque você pode criar um quadro de expectativas, e essas expectativas não se consolidarem enquanto realidade. Me corrija se eu estiver errado, ou acrescente se eu estiver sendo raso na avaliação. Mas me parece, pela experiência que a gente tem, que toda campanha eleitoral, todo candidato, a viabilidade desse nome numa campanha, ela depende muito de três pilares. O primeiro obviamente, econômico-financeiro. É o que o pessoal costuma chamar de estrutura. Sem dinheiro, como fazer a campanha? Para pagar pesquisa, para pagar quem pense, quem filme, quem grave, quem faz, quem posta. A gente não vai dizer que isso não existe, porque existe, é inerente. Existe um outro aspecto que é o tamanho das pessoas que lhe acompanham como outros líderes. É o exército, é o que a gente chama de grupo.
Mas tem um outro fator que esse é menos tangível, né? É mais difícil de a gente especificar, encontrar. Ele não tem uma forma definida de uma pessoa que é líder num bairro ou de uma nota de R$ 100. Ele não tem. Que é esse aspecto mais social. A simpatia do candidato, a proposta dele, ou o recall dele. Então, às vezes, parece que a insistência num conteúdo vazio, mas que promova nome, é tentar viabilizar esse aspecto social. Só são esses 3 pilares, ou você acha que tem mais? Ou você acha que essa avaliação ela vai no rumo do que é a verdade? Falta aí o contexto, né? Porque você pode ter esses 3 pilares, esse tripé, mas tem que ver o contexto também. Porque não adianta você ter muito dinheiro, não adianta você ter um recall, não adianta você ter um bom time. E aí as alianças também, que são importantes, as alianças políticas, que hoje tem nome de federação, né? Antigamente era coligação, agora é federação, que eu não sei se é uma coisa boa, porque ela engessa muito os partidos, e os partidos são diferentes aqui no Ceará, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em todo lugar eles são diferentes, as lideranças são diferentes, a história é diferente, aí é o tal da conjuntura, né? Qual é a nossa conjuntura que faz com que, de repente, esses 3 pilares, eles afundem? É a conjuntura local, é o momento em que se vive, e aí temos nomes que são postos também na disputa. Quais são os nomes? Né? Porque não adianta você fabricar um candidato. A possibilidade de sucesso não é muito grande. Se esse candidato não tem conteúdo, se esse candidato não tem o recall, e se ele não tem alguma coisa feita para aquela comunidade, para aquela sociedade em que ele está disputando uma vaga. Né? Então, é preciso muitas variáveis para poder você situar um candidato com real potencialidade para ganhar uma eleição. Não basta só ter a estrutura financeira, monetária. Não basta só ter o passado, né? Nós tivemos já... porque virou assim, quase uma praga você dizer que o futuro do governador é ser senado. É ser senador. Né? Não, e que o governador é reeleito, isso, enfim. Então, nós temos, por exemplo, alguém sentado na cadeira que tem chances muito remotas. O que não é normal. O que é normal é que ele, pelo menos, tenha uma condição de disputar em uma igualdade ali. Não é o caso nosso. Não é. E olha só, e ele tem uma estrutura grande para isso. E ele tem apoios. E ele tem a caneta. Nada disso vai funcionar. Porque ele não tem contexto. Porque não... Isso, e falta ali trabalho também, né? Falta ali trabalho, ele não realizou isso. O contexto que ele construiu. Ou que ele destruiu, né? O que é pior. Porque ele poderia ter mantido esse contexto que ele recebe. Se ele não recebe o melhor dos mundos, ele destruiu aquilo que estava ali construído a duras penas durante décadas. A gente está aqui falando desse contexto de pré-campanha, estabeleceu aqui que existe uma necessidade de pré-campanha, que ela tem começado ao longo dos anos de uma maneira mais cedo. Mas, professor, aqui a gente não vai se furtar a falar de nome. E é falando de nome que a gente vai começar o próximo episódio. Então, a gente aqui do PDCast já agradece o professor Ricardo Arraes, mas convida para ele continuar com a gente no segundo episódio desta série de 4 episódios da primeira temporada do PDCast. E aí, nesse segundo episódio, vamos começar a falar dos nomes que estão permeando esse contexto da pré-campanha, professor. Estaremos juntos aqui. PDCast, primeira temporada, tem mais episódios.